Antes da criação dos céus e da terra, existia apenas o oceano e uma ilha abençoada pela deusa que a governava, uma figura encantadora de cabelos azuis como o próprio mar. Todas as noites, nesse lugar onde o luxo e a ambição brilhavam como estrelas, com bailes, jantares e taças de vinho, as pessoas interagiam umas com as outras. No entanto, mesmo em locais tão elegantes, ainda havia um canto onde a imundície e a imoralidade se escondiam. Um aviso surgiu na tela dizendo que tudo aquilo acontecia em Kimora, um bairro pobre em um beco escuro e sem saída. Homens gritavam que ela não deveria nem pensar em continuar fugindo, pois sabiam de tudo. Um deles se aproximou de um garoto chamado Abel, ameaçando, pois haviam descoberto que ele não era realmente mudo. Pegando de surpresa, o homem agarrou Abel pela gola das roupas, levantando-o com fúria. Abel tentou recuar, dizendo para não o tocarem, mas os outros continuaram a pressioná-lo, revelando que não só sabiam que ele não era mudo, como também que ele era, na verdade, uma mulher. Eles a encaravam com um olhar assustador, dizendo que, olhando de perto, seu rosto era repulsivo, embora seu corpo fosse belo. Quando uma mão se estendeu para tocá-la, os olhos dourados dela se arregalaram de medo. Ela recuou e lançou um ataque contra o homem que tentou tocá-la, fazendo-o gritar de dor. Abel o feriu com cacos de uma garrafa quebrada, ameaçando-os para que não se aproximassem novamente. Mas logo outro homem avançou e a empurrou com força contra a parede, fazendo-a perder o equilíbrio. Ele a ameaçou novamente, dizendo que só a tinham aceitado por pena, afinal, ela era uma órfã lamentável, mas, acima de tudo, ingrata. Abel deixou a garrafa cair ao ser estrangulada, ouvindo que a ajudaram porque ela vivia limpando os sapatos, mas desperdiçara a chance de mudar de vida. O homem então desferiu um soco em seu rosto, fazendo-a grunhir de dor ao ser lançada de lado. Disseram que ela teria uma semana para pagar as dívidas pelos serviços de proteção, ou então teria que lidar com um homem de verdade, e não com sapatos. Alguns dias depois, na Praça Celina, Abel continuava seu trabalho limpando os sapatos de pessoas sentadas nos bancos, enquanto se perguntava o que faria, já que faltavam apenas 2 dias para o fim do prazo. Estava preocupada, precisava arrumar o dinheiro de qualquer forma. Ainda assim, seus olhos permaneciam concentrados no trabalho de cuidar dos sapatos. Pensava que, se a levassem de volta ao bordel, preferiria morrer antes que isso acontecesse. Foi então que a voz do homem cujos sapatos ela cuidava interrompeu seus pensamentos. Ele abaixou o jornal que lia, dizendo em voz alta que preferia morrer a tomar a mão daquela mulher, Lucrécia, antes de entrar no salão cerimonial. Isso chamou a atenção de Abel, que ouvia a conversa do homem. Acima de tudo, ela ficou surpresa ao reconhecer aquele homem, ninguém menos que César Bonaparte, um belo nobre de cabelos escuros, a estrela mais brilhante entre os grandes da nobreza de Sar, protagonista de incontáveis histórias de amor. Ele finalmente encontraria sua noiva, a filha mais jovem da família de Avalés, uma garota de cabelos escuros chamada Lúcia de Lavalée, com quem tinha um contrato de casamento arranjado pelas duas famílias no passado. A notícia atraiu os olhares do mundo aristocrático. Ao escolher César, o único herdeiro da família Bonaparte, os nobres parabenizaram Lucrécia por conquistar um amor não correspondido. Mas César amassou o jornal que lia, irritado, e comentou com sarcasmo que era mesmo incrível, pois ele sabia exatamente o tipo de mulher que ela era. Suspirando, pensava que talvez fosse o destino. Enquanto isso, Abel observava César ainda cuidando dos sapatos dele, surpresa por estar realmente diante de alguém tão famoso na Praça Celina. Pensava no que poderia fazer. Será que poderia contar sua situação? Talvez eles sentissem empatia e lhe dessem algumas moedas. César acendeu um charuto e soltou a fumaça, mencionando que deveriam continuar com aquele plano. O homem ao lado, de cabelo mais ralo, perguntou se ele estava falando daquele plano insano, já que parecia loucura. César retrucou perguntando se havia outra maneira. Precisavam encontrar uma boa moça e entregá-la à família de Avalé, e isso fez Abel prestar ainda mais atenção. Ela percebeu que talvez não se tratasse de apenas algumas moedas, mas de uma oportunidade única que o destino ou mesmo Deus estava lhe oferecendo. De repente, ela se ofereceu para ser vendida, prometendo que se tornaria a dama mais cobiçada de Sar. Isso silenciou César, que a encarou sem entender nada, até que o outro homem perguntou do que aquele garoto estava falando. César zombou, dizendo que um limpador de sapatos não podia distinguir sapatos de pessoas importantes, achando que ele era só um tolo. Mas Abel insistiu que ele estava enganado, apresentando-se como Abel, embora seu verdadeiro nome fosse Adele Vivies. Ela declarou que faria exatamente o que ele queria de uma pessoa, melhor do que todas as outras. César então perguntou se ela tinha certeza do que dizia, e a encarou. A protagonista explicou que ele precisava de um casamento falso entre os Bonaparte e os de Avalé, pegando de surpresa ao demonstrar saber disso. Adele explicou que apenas observava e deduzia as coisas.
No contrato de casamento anunciado pela família Delval, aparecia o sobrenome da família, mas não estava definido quem cumpriria a promessa. Ela acreditava que, se César comprasse uma mulher e fingisse que ela era uma herdeira escondida dos Bonaparte, ele poderia evitar o casamento político. Afinal, precisava ser uma mulher, a família Della Valle ainda não tinha nenhum filho casado. O homem ao lado de César ficou impressionado por Adele ter deduzido tudo apenas observando a situação, mas César mandou Jude esquecer o assunto, dizendo que aquilo era perda de tempo. Afinal, a família Della Valle era formada por acadêmicos renomados há gerações, e não era um ambiente onde uma engraxate que mal sabia ler e escrever poderia se encaixar. Após um momento de silêncio, Adele perguntou o que aconteceria se ela soubesse fazer mais do que apenas ler e escrever. César perguntou se ela falava mais de uma língua, e ela confirmou, mencionando inclusive que sabia falar argelino, um idioma árabe falado na Argélia. Ele quis saber onde ela aprendeu essas línguas estrangeiras, e a protagonista explicou que foi lendo livros na biblioteca civil ou escutando conversas de estrangeiros. Isso chamou a atenção de César, que começou a sentir que estava sendo enganado pela deusa do mar. Ele passou a mão pelos cabelos de um jeito que despertou a curiosidade de Adele. César então disse que, não importava o quão inteligente ela fosse, ela ainda precisava ser bela o suficiente para ser convincente. Os dois homens se levantaram, zombando dela mais uma vez, com César declarando que ela estava eliminada antes mesmo das preliminares. Eles se afastaram, deixando Adele ainda agachada no chão. Após um momento em silêncio, ela pediu que esperassem. Quando retirou os grampos do cabelo, sua boina voou, revelando seus cabelos verdes escuros e olhos dourados, surpreendendo os dois homens, que se viraram para encará-la. Ela perguntou-se, mesmo assim, ainda estaria eliminada das preliminares. Quando os dois se aproximaram, Jude disse que não conseguia acreditar que ela realmente fingiria algo tão ousado, pois não fazia sentido. Mas, ao observar melhor, seu cabelo era parecido com o dele, assim como os olhos, o que a tornava perfeita aos olhos de Jude. César perguntou se Adele estava interessada nele, e ela negou. Quando ele perguntou o que ela sabia sobre seus pais, ela respondeu que era órfã. Refletindo sobre as respostas dela, ele admitiu estar curioso, pois não acreditava que Adele fosse tolo o suficiente para não saber que seria morta se fosse descoberta. Então, perguntou por que ela foi até ele. Ela respondeu lentamente que era porque estava com fome, mantendo os olhos dele sobre si. Após um momento de hesitação, César se virou e disse que tudo bem. Caminhou alguns passos, olhou para trás e se apresentou como César, aquele que a despacharia. Adele tocou o próprio peito e disse que, no lugar onde ambos desejavam, eles deveriam se encontrar novamente. Isso fez César perceber que ela até conhecia uma citação da peça de Duran, o que o fez sorrir, sentindo que havia encontrado uma mulher bastante útil. Ele respondeu que a esperaria na propriedade dos Bonaparte até o pôr do sol daquele dia. Mais tarde, a chuva começou a cair sobre a cidade e ao redor das casas, mas Adele ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Afinal, César Bonaparte havia aceitado sua proposta. Agora, ela não precisaria mais se preocupar em ser vendida. No entanto, pensava em uma garota de cabelos dourados com quem costumava passar o tempo, Clarice, sua única amiga. Embora desejasse contar-lhe tudo, Clarice parecia ocupada naquele dia. Ainda assim, Adele decidiu deixar uma carta para ela. De repente, escutou batidas na porta e ficou surpresa, sem saber quem poderia ser aquela hora. As batidas e os sons continuaram, ficando tão altos que ela começou a suar frio de nervosismo. Embora custasse acreditar, um homem arrombou a porta e entrou dizendo que sabia que ela faria isso. Olhou para ela com ameaça, cerrando os punhos, acusando-a de não pagar a taxa de proteção e ainda tentar fugir naquela hora. O homem avançou furioso, puxando-a pelo braço para dar-lhe uma lição, mas Adele resistiu, pedindo que ele a soltasse, tentando se livrar das mãos dele. Depois de acertar um golpe no homem e ser xingada, ela começou a tentar fugir dali. O homem correu atrás dela, tentando impedi-la de escapar pela janela. Adele ficou nervosa, percebendo que estava prestes a ser capturada, e toda a tensão do momento fez com que ela visse tudo em câmera lenta. Nesse instante, lembrou-se das palavras de César, de que seria executada se fosse pega, e então simplesmente pulou da janela. A verdade é que ela não se importava com a morte, desde que pudesse escapar daquele lugar horrível onde sempre viverá. Mesmo depois de saltar de uma altura tão grande e cair de rosto no chão, ela se levantou e começou a correr desesperadamente pelas ruas sob a chuva. Enquanto pudesse sair dali, estava disposta a arriscar a própria vida. Mais tarde, a protagonista foi recebida pelo mordomo dos Bonaparte, Ernest, que disse que estavam aguardando sua chegada. Pediu que ela entrasse na grande mansão da família, luxuosa mesmo debaixo da chuva naquela noite.
Afinal, o mestre da casa a aguardava. Assim, ela seguiu até o escritório de César, que estava sentado à mesa, trabalhando à luz de velas. Ele comentou que ela estava um desastre, e era óbvio, pois Adele estava completamente encharcada e ferida após a fuga. César então perguntou por que sua irmã aparecia ali parecendo um cachorro molhado, sorrindo ao pedir que explicasse ao irmão o que havia acontecido. Após um momento de silêncio e hesitação, a protagonista mencionou a existência de um velho chamado Nino, que comandava Kimora e tinha uma loja de sapatos, e que ela não pagou a taxa de proteção. Ela foi expulsa, mas no fim, aquele velho também tinha intenções ainda piores com ela. No entanto, César a interrompe dizendo que o velho estava morto, pegando Adele completamente de surpresa com a afirmação repentina. Ele então comenta sobre como choveu muito naquela noite, tanto que ouviu dizer que a colina onde ficava Kimora havia desabado. Infelizmente, durante esse acidente, uma pessoa morreu, o que, segundo ele, era algo comum de se acontecer. Após dizer isso, César pergunta se havia mais alguém incomodando-a, e mesmo ainda em choque, ela nega, dizendo que não havia mais ninguém. Os dois se encaram em silêncio por alguns segundos, até que ele declara que deixaria as coisas como estavam. Adele então se pergunta o que exatamente aquilo significava, pois parecia que César sempre soube da existência de Clarice. Isso a faz cerrar os punhos com força, mas César a tranquiliza, dizendo que não havia razão para se preocupar, bastava que ela se concentrasse em garantir que o plano fosse executado da melhor forma possível. Com isso resolvido, eles poderiam ir direto ao ponto principal, e o objetivo era exatamente o que Adele estava pensando: ela deveria seduzir o filho da família Deavale e casar-se com ele. Seu corpo, seu coração, sua voz e cada parte de si, do nariz até os pés, tudo deveria ser moldado como uma perfeita Bonaparte. Assim, Adele seria capaz de enganar toda a alta sociedade de Forte. César então acende um fósforo para acender seu charuto, afirmando que ela teria 3 meses para treinar. Mas, se ao final desse período ela não fosse reconhecida por ele como uma verdadeira dama, o plano seria encerrado. Ele joga o fósforo longe, sob o olhar atento de Adele, que reflete que, se o plano falhasse, sua vida também poderia acabar junto com ele. Mesmo assim, ela aceita. César então pergunta se ela não gostaria de saber o motivo do prazo de 3 meses, e Adele supõe que seria por causa da festa de aniversário, o que ele confirma aos poucos, admirado com sua inteligência por ter deduzido tudo apenas lendo um artigo de jornal. No fundo, parecia que ela sabia mais sobre aquela família do que o próprio César. Ele então se aproxima dela e levanta seu queixo com a mão, dizendo que acreditava haver outro motivo por trás da decisão dela, perguntando se por acaso ela não estava interessada nele. Sorri ao encará-la. Do ponto de vista dele, a única coisa que uma camponesa como Adele possuía era um rosto bonito. Mas ele, como irmão mais velho, deveria agir como uma espécie de salvador, e tinha certeza de que isso a faria querer se agarrar a ele. Apesar da expressão séria e até desconfiada de Adele, César se aproxima ainda mais, soltando a fumaça do charuto bem próximo ao nariz dela, dando um aviso: ele não queria vê-la entrando em seu quarto no meio da noite. Adele, com firmeza, agradece o aviso, dizendo que realmente não estava interessada. Por dentro, pensava que, embora César fosse bonito, ele parecia algum tipo de lunático estranho, o que o fez sorrir e até rir, afinal, a expressão dela era, de fato, interessante aos olhos dele. Finalmente, ele se afastou da protagonista, explicando que só estava alertando porque aquilo já havia acontecido antes. Adele concordou e prometeu levar o aviso a sério, chamando-o de mestre. Mas César se virou imediatamente e disse que ela não deveria chamá-lo assim, mas sim de irmão mais velho. Adele observou-se sentar lentamente no sofá e, obedecendo, chamou-o de irmão mais velho como ordenado. Então, César, agora tratando como que irmã mais nova, declarou que a partir de agora ela se chamaria Adelaide Bonaparte. Ela teria 5 anos a menos que ele e supostamente teria vivido em Cole, uma terra do outro lado do oceano, onde acreditava ser apenas uma plebeia comum, até que, por algum motivo, havia acabado chegando ali sozinha. Adele então percebeu que César estava criando toda a história de como ela passaria a ser parte da família Bonaparte. Curiosa, ela pergunta se havia alguma possibilidade de a presidente estar envolvida no plano. A presidente de Signoria era Eva Bonaparte, avó de César. Sem a aprovação dela, aquele plano seria impossível. César, no entanto, nega com hesitação. Ele explica que Eva desejava ver seus bisnetos, mas, além disso, estava prestes a acolher Lucrécia de braços abertos, o que fez Adele entender que Eva apoiava aquele casamento. Cruzando as pernas, César pergunta se Adele não estava interessada em outras coisas, pois certamente havia muito que ela ainda desejava saber. Quando ela faz uma pergunta importante, ele responde que os próprios pais dele faziam parte de tudo aquilo.
Afinal, se ela pretendia fingir ser sua irmã mais nova, precisava saber sobre isso. O que o intrigava era o fato de Adele ainda não ter perguntado sobre os pais dele, o que a fez suar frio. Ela se perguntou se haveria alguém que não soubesse da história, já que os pais de César eram tão apaixonados que acabaram abandonando a família e o filho mais novo. Então, a protagonista comentou que ouvirá dizer que eles se mudaram para outro lugar assim que César completou 7 anos, o que, mais uma vez, trouxe um sorriso ao rosto dele. Depois de tragar seu charuto, aliviado por não precisar explicar tudo e poder simplesmente dizer que tiveram Adele porque estavam apaixonados, o que já era motivo suficiente, César se levantou para abrir a porta do escritório, dizendo a ela que havia uma criada esperando do lado de fora e que ela deveria apenas segui-la. Sorrindo, ele esperava que, da próxima vez que se encontrassem, pudesse vê-la com o comportamento de uma dama, ansioso para testemunhar sua transformação. Do lado de fora, Adele encontra uma criada de cabelos castanhos que a cumprimenta apresentando-se como Epone Core, guiando-a até o que seria seu novo quarto a partir de agora, o que surpreende a protagonista por ser tão elegante e bonito. Epone explica que os Bonaparte geralmente evitam ostentação, então aquele quarto não era muito extravagante, mas ela não enfrentaria qualquer inconveniente durante sua estadia ali. Mesmo para Epone, o quarto era simples demais para ser de uma dama, o que contrastava com a percepção da protagonista. A criada diz que Adele poderia falar com ela com naturalidade, e Adele concorda, corrigindo-se para falar de forma mais informal. Em seguida, Epone avisa que Adele teria aulas de etiqueta a partir do dia seguinte, então seria problemático se ela estivesse doente, pois já havia pegado um resfriado. Estendendo a mão para Adele, Epone a convida para acompanhá-la, pois a ajudaria a tomar banho, guiando-a até o enorme e luxuoso banheiro. A protagonista fica nervosa e gagueja, dizendo que poderia se virar sozinha, mas a criada insiste que nobres não devem se banhar sozinhas, era uma regra de etiqueta. Ainda nervosa, Adele segura suas roupas, tentando resistir, mas Epone deixa claro que não está fazendo um pedido. Diante da firmeza em suas palavras, Adele não tem outra escolha senão aceitar e pedir ajuda. Ela começa a se despir, deixando suas roupas molhadas caírem no chão do banheiro. Contudo, algo chama a atenção da criada, as muitas marcas e ferimentos espalhados pelo corpo da protagonista. Adele, rapidamente, tenta justificar, dizendo que tudo aquilo poderia desaparecer num instante, pois tinha consciência de que apanhou muito durante a vida, mas que não deixaria cicatrizes. Ainda assim, ela se encolhe e pergunta se a criada pretende contar a César o que viu, temendo que ele rompesse o contrato ao descobrir o quanto seu corpo era repulsivo. Após um longo silêncio, Epone menciona que o contrato entre Adele e César era válido até o casamento dela com Della Valle, e que tudo bem, desde que ela não fosse descoberta por César nem por Della Valle até esse dia. Suspirando de exaustão, essas palavras fazem com que a protagonista se sinta aliviada, apesar de ainda carregar aquele corpo marcado. Epone se vira e comenta que, mesmo com os ferimentos, Adele estava magra demais e que deveria focar em recuperar seu corpo por enquanto. Enquanto colocava pétalas de rosa na água da banheira, disse que muitos já deveriam ter lhe dito isso antes, mas agora Adele era parte da família Bonaparte, o que faz a protagonista refletir em silêncio, encarando seu reflexo na água. Enquanto isso, no escritório, César pergunta como estava sua adorável irmã mais nova, e a criada informa que Adele não parecia muito saudável, além de haverem traços de violência por todo o corpo dela. César comenta que uma pérola arriscada não tem tanto valor, mas Epone insiste que tudo poderia ser facilmente curado com tratamento contínuo, e que ela se tornaria uma bela mulher à medida que ganhasse peso. Mesmo refletindo por um tempo, César comenta que ela já era bem bonita, recordando-se do momento em que segurou seu queixo para analisar seus traços, mas admite sentir-se um pouco triste por ela ser sua irmã mais nova, o que chama a atenção de B, que o repreende. Isso faz César sorrir e assegurar que não havia razão para se preocupar, pois ele não faria nada com Adele, afinal, planejava matá-la assim que o acordo fosse concluído, de qualquer maneira. Naquela noite, na mansão, a protagonista acorda durante a madrugada, como de costume, e observa pela janela o momento em que os navios começam a partir ao longe, e os pescadores que saíram à noite voltam ao porto. Logo, alguns deles distribuem os peixes que não conseguiram vender, o que faz Adele se lembrar de que sempre acordava nesse horário por esse motivo. Observando ao redor do quarto, ela ainda não podia acreditar que agora vivia uma vida tão luxuosa, o que a faz se perguntar se conseguiria se sair bem em todo aquele plano, já que não achava que conseguiria voltar a dormir. Adele pega um livro que estava próximo e volta para a cama, começando a ler até o amanhecer. Nesse momento, Epone entra no quarto para acordá-la, pedindo que se levantasse agora e perguntando se Adele não conseguiu descansar bem à noite. Ela nega, dizendo que apenas acordou um pouco mais cedo.
Colocando o livro de lado, a protagonista pergunta quais seriam suas obrigações naquele dia, o que leva a criada a comentar que ela parecia ansiosa por isso, revelando que, a partir daquele dia, Adele estaria sempre ocupada e sem pausas. Primeiro, começariam com o café da manhã. Assim, Epone guia a protagonista, já vestida e preparada, até a mesa onde diversos pratos estavam dispostos. A criada puxa a cadeira para que ela se sente e pergunta se havia algum prato que gostaria de comer. Adele responde que está bem com qualquer coisa, mesmo que estragada, e a criada comenta que não ser exigente era uma boa virtude. Os modos à mesa eram uma das habilidades mais essenciais que um nobre deveria possuir, pois eram considerados a base fundamental da etiqueta. Epone mostra a posição correta dos talheres ao lado e indica com as mãos que Adele deveria manter uma postura ereta e o queixo erguido, nunca apoiar os cotovelos na mesa e manter as mãos abaixadas ao comer. A criada observa Adele seguir suas instruções, elogiando seu desempenho e dizendo que ela já podia começar a comer. Ao provar a primeira garfada, os olhos da protagonista se iluminam e seu rosto ganha cor com sabor: carne de boi ao cará com rúcula, linguine com aipo e molho de mel, tamboril envolto em batatas com molho de tomate, pratos que proporcionavam uma combinação perfeita, a ponto de Adele querer lamber os pratos. Então ela se preocupa se talvez tivesse comido demais a ponto de parecer uma mendiga, mas Epone apenas diz que foi uma visão agradável vê-la comendo tão bem. Por ora, achava apropriado que ela tivesse cerca de 4 refeições por dia, mas como uma dama, Adele deveria ter um corpo forte e saudável, o que pareceu ótimo para Adele. Após as refeições, as duas caminharam pelos corredores da mansão, já que a empregada pretendia lhe mostrar a casa. Assim, ela mostra o escritório, a sala de conferências, a galeria, a sala de jogos, a sala de jantar e muito mais. Finalmente, também há a área central do primeiro andar, onde ficava o escritório de César, e Epone a orienta a bater na porta sempre que o visitar, pois isso fazia parte das regras da casa. Caminhando do lado de fora ao pôr do sol, Adele pergunta se havia mais alguma coisa com que deveria tomar cuidado, e Epone concorda, percebendo que precisava lhe contar imediatamente sobre outro assunto. Revela que havia um total de 6 pessoas, incluindo a empregada, que sabiam dos planos de Adele e César, mas que em poucos dias esse número subiria para 7, pois uma certa pessoa iria ensinar a protagonista as boas maneiras de uma dama, ninguém menos que Madame Flávia. Epone diz que Flávia podia ser rígida, mas era a melhor em sua área, então Adele deveria seguir suas instruções. Adele concorda e pergunta como deveria cumprimentar a Madame ao encontrá-la, o que faz a empregada lembrar que também deveria ensinar as formas de saudação. Segurando o tecido da saia, Epone ensina a manter as costas retas e a dobrar levemente os joelhos, finalizando com uma reverência. Quando Adele replica o movimento, o vento balança seus cabelos e vestido, o que chama a atenção da empregada, que se surpreende com a cena, especialmente por Adele demonstrar tanta habilidade em aprender. Mais tarde, Adele retorna para seu quarto e se deita na cama, com Epone elogiando quanto ela aprendeu naquele dia e rezando para que a deusa do mar a proteja durante a noite. Em seguida, a empregada sai do quarto, fechando a porta com cuidado, deixando a protagonista sozinha. Adele se recosta na cama e olha para o teto, pensando no quanto tudo estava silencioso. Fecha os olhos, lembrando dos sons que ouvia todos os dias em que mora, sons que não escutava naquela casa. Era um silêncio tão agradável que lágrimas escorrem por seus olhos. Nunca imaginou que existisse um mundo tão pacífico, um mundo onde era normal comer comida quente e poder dormir em paz. De repente, ela ouve vozes chamando seu nome, dizendo para ela correr, e abre os olhos exatamente quando Epone abre a porta do quarto abruptamente, dizendo em desespero que havia um grande problema acontecendo na mansão e que Adele precisava se levantar imediatamente. Isso porque Madame Flávia apareceu para visitar a mansão de surpresa. Correndo até a cama, Epone diz rapidamente que precisavam arrumar as roupas dela primeiro, enquanto Adele mal conseguia entender o que estava acontecendo tão cedo. Limpando os olhos, de repente um barulho alto na porta chama a atenção das duas naquela direção, e é quando Flávia aparece. Uma mulher em roupas leves e elegantes, com um olhar severo, ela vinha de uma família histórica que servia os Bonapartes há gerações, com os Lorden entre eles. Flávia Lorden, que fez seu nome nos círculos sociais, era bastante conhecida. Primeiro, por sua beleza e elegância, segundo, por seu temperamento excêntrico e métodos rígidos de ensino. Ao entrar no quarto de Adele, ela bate sua bengala no chão, gritando que Adele estava com roupas vulgares. Mesmo com Adele tentando se desculpar por estar com pressa, Flávia grita novamente, perguntando quem a autorizou a responder, algo absurdo, pois para ela, até a tentativa de se explicar era vulgar e desrespeitosa. A protagonista se encolhe, sem saber o que dizer ou como agir. É quando César aparece na porta, dizendo que, se Adele tivesse boas maneiras, ele não teria convocado Flávia, mas que também não esperava vê-la tão cedo.
Ele se inclina e sorri para Madame Flávia. Ao vê-lo, a mulher marcha furiosamente em sua direção, querendo protestar, mas César se aproxima do rosto dela, fazendo com que ela reclame por estarem em público. Ainda assim, ele pergunta se ela dormiu bem na noite anterior, e quando ela resmunga que sim, ele sorri, dizendo que gostaria de almoçar com ela, embora não soubesse se ela teria tempo para isso. Flávia responde, nervosa, que qualquer convite vindo dele era sempre bem-vindo. O sorriso de César a deixa um pouco tensa, e os dois se encaram em silêncio por um momento, até que ela dá um leve tapa em sua própria testa, comentando que ele a deixava seriamente irritada porque sempre conseguia seduzi-la com sua boa aparência. Finalmente, César volta o olhar para a protagonista, que ainda estava se cobrindo, e pergunta se Fidel estava se preparando para tomar banho. Aparentemente, ele deveria ter chegado mais tarde, o que irrita Flávia por ele dizer coisas tão descuidadas. E se aquela garota ouvisse e interpretasse errado, isso causaria um grande problema. Flávia desvia o olhar, pensando que, se soubesse da história verdadeira, teria outra opinião. Ainda assim, César não se importa, pois aquilo feriu profundamente seu orgulho, o que faz Flávia gritar, pedindo desculpas e perguntando como Adele poderia agir daquela forma, sendo apenas uma mulher humilde. Mas, de repente, seus olhos notam algo, fazendo-a se aproximar da protagonista, que permanece imóvel no mesmo lugar. Flávia puxa as roupas dela, revelando seus ombros e colo, e se surpreende com o que vê. Com uma expressão de nojo, pergunta que feridas sujas eram aquelas. Adele, cobrindo-se rapidamente, responde que não era nada, pois se curariam logo e não deixariam cicatrizes, nada que atrapalhasse os planos. Mas a velha grita que Adele não era boa o suficiente, nem conseguia imaginar de que buraco ela tinha saído, provavelmente espancada por bêbados depois de vender o próprio corpo. Mesmo entre as classes mais baixas, aquilo era demais para os padrões de Flávia. Gente como ela não tinha coragem, era só um bando de preguiçosos. Mesmo que passassem 100 anos, Adele nunca seria qualificada o suficiente para fazer parte da alta sociedade, muito menos se tornar uma dama nobre. Adele apenas observa Flávia gritando sem parar. A velha dizia com clareza que Adele pretendia usar o corpo para subir na vida, e isso faz a protagonista lembrar de como Nino dissera a mesma coisa, desprezando-a como tantos outros homens ao longo de sua vida e trabalho, espancando-a. Após um longo silêncio, ela se desculpa com Flávia, apertando as roupas contra o corpo, dizendo que, apesar de ter muitos defeitos, ainda estava tentando fazer o seu melhor. Flávia se vira, ainda gritando, questionando se Adele realmente acreditava que poderia esconder suas origens apenas com esforço. Será que ela achava mesmo que conseguiria enganar aqueles que nasceram e cresceram na alta sociedade? Chama Adele de arrogante só por ter vivido humildemente a vida inteira. Então Adele responde que nunca teve pais para lhe ensinar nada, por isso aquilo era impossível para ela. Ainda assim, seu irmão devia acreditar que era possível, e foi por isso que a trouxe até ali, o que surpreende Flávia um pouco. Adele continua, dizendo que, se aquilo era mesmo um problema, se a situação era tão absurda, então Flávia deveria discutir diretamente com César. Essas palavras da protagonista fazem César sorrir enquanto observa a cena em silêncio. Percebendo isso, Adele declara que havia sido rude, pois era ignorante, e por isso pede perdão à senhora à sua frente. Em resposta, Flávia aperta a bengala que segurava, tremendo um pouco. O nervosismo e a frustração a fazem corar de raiva, cerrando os dentes. Por fim, Flávia vira o rosto e ajusta o chapéu para cobrir os olhos, mencionando, com a voz trêmula, que tinha um compromisso naquele dia e havia esquecido, então iria embora primeiro. Ela se despede de César e sai da sala passando por ele, ainda sorrindo, tentando esconder a expressão ao se afastar. Vendo tudo isso, César olha para a protagonista e comenta, com o mesmo sorriso, que sua irmã era realmente especial, o que leva Adele a agradecê-lo, mesmo suando frio. Apesar da hesitação de Adele, César continua elogiando-a por ser tão compreensiva, quase zombando dela, dizendo que agora Flávia provavelmente estaria se sentindo mal depois da conversa e estaria menos esgotada, se fosse mais obediente. Afinal, a madame era mais gentil do que parecia, o que deixa Adele um pouco tensa ao notar que o sorriso dele parecia mais forçado. A protagonista então pergunta se ele quis dizer que ela deveria fingir ter pena de Flávia. A palavra fingir chama a atenção de César, que se aproxima de Adele e comenta que, na verdade, era ela quem era digna de pena por ter vivido assim a vida toda. Parando diante dela, ele diz que, se tudo era apenas um jogo, não havia nada de errado nisso, e por isso, ela deveria saber qual era a escolha mais inteligente a se fazer. César então se inclina, chegando bem perto dela. Essa aproximação e aquelas palavras fazem Adele perceber que aquilo era um desafio. Por fim, ela se encolhe, pedindo desculpas, pensando que era mesmo uma provocação para testar sua reação.
E então continua dizendo que tentaria corresponder às expectativas que ele tinha para com sua irmã mais nova, mesmo sabendo que César estava se divertindo com tudo aquilo. Em resposta, ele permanece em silêncio, com uma expressão séria, depois se afasta da protagonista, ainda sem dizer nada. Comenta apenas que rumores diziam que Flávia sempre se entediava rápido. No dia seguinte, Adele sai pelos corredores com sua criada, que pergunta se ela iria levá-la de novo para aprender a se levantar. Quando elas chegam diante das portas de uma sala, a criada responde que não havia motivo para se preocupar. No salão para o qual entram, havia várias estátuas prateadas brilhantes, além de Flávia, que já estava lá, esperando. E Éponine diz que, aconteça o que acontecer, será exatamente como César decidir. Flávia cruza os braços e solta um suspiro pesado, dizendo que o sobrenome Bonaparte não era um nome que alguém como Adele deveria carregar, mesmo que a grande estrela azul brilhasse sobre o peito dela. Adele escuta em silêncio enquanto Flávia fala que até a deusa do mar ficaria furiosa com essa situação. Flávia insiste que, embora o duque tenha pedido para torná-la uma dama digna, ainda havia uma lição diferente que precisava ser ensinada antes disso. Assim, ela ordena que Adele se ajoelhe, confundindo a jovem com o que acabará de ouvir. A senhora aponta em sua direção, dizendo que ela deveria ter escutado suas palavras com atenção e repete a ordem para que se ajoelhe novamente. A protagonista se pergunta por que estava sendo tratada de forma tão repugnante, seria por ser uma engraxate? Ou por não vir de uma família nobre? Talvez quisessem machucá-la? Se esse fosse o grande objetivo, então haviam escolhido o caminho errado, pois os joelhos de uma engraxate não têm valor algum. Ainda assim, Adele obedece e se ajoelha, surpreendendo a senhora. Flávia se aproxima e a adverte para ouvir com atenção, então pisa na coxa da protagonista com o salto do sapato, pressionando seu vestido. Ela diz que Adele era mercadoria, e tudo o que deveria fazer era ser vendida em silêncio para a família Delaval. Se quisesse algo além disso, acabaria sendo comida por tubarões. Por isso, Flávia estava apenas colocando-a em seu devido lugar, algo com o qual Adele não teve escolha a não ser concordar. Por fim, a madame tira o pé de cima dela e ordena que se levante, pois as aulas iriam começar. A primeira lição seria sobre postura ao andar. Logo, Éponine se aproxima carregando algo nos braços, uma caixa de sapatos. Flávia explica que os sapatos dentro seriam responsáveis por corrigir a postura torta da jovem. Adele fica surpresa com os delicados saltos pretos e ouve que deveria usá-los sempre que caminhasse, inclusive fora das aulas. Apesar da ordem, a protagonista se encanta com os sapatos novos, tocando-os gentilmente com os dedos antes de finalmente tirá-los da caixa e colocá-los nos pés. Mas, para sua surpresa, os saltos não eram do seu tamanho. Ela tenta comentar isso com a madame, mas, com um sorriso sombrio, a mulher ordena que se levante de qualquer jeito e comece a andar imediatamente. Ela aponta para um canto, dizendo que Adele deveria treinar sua caminhada ainda até o fim do corredor, e continuar até que recebesse a ordem de parar. Mesmo com os dedos e os calcanhares espremidos nos sapatos, Adele obedece. Sua caminhada é difícil e logo ela cai de cara no chão com um grito. Enfurecida, ela arranca os sapatos dos pés e os joga longe, dizendo que não aguentava mais. Flávia responde que esse não era o comportamento adequado durante uma lição sagrada e grita que estava claro que Adele não tinha nenhum desejo de aprender. Por isso, conclui que ela não era digna de se tornar uma Bonaparte e ordena que saia imediatamente. A madame sorri o tempo inteiro, com aquela expressão sombria, gritando apenas para amedrontar a garota que considerava repulsiva. Mas, para sua frustração, a protagonista se levanta novamente e volta ao seu treinamento de caminhada, repetindo o exercício incansavelmente. Mesmo com os sapatos extremamente apertados, Adele anda por horas sem parar. Em determinado momento, ela olha para Flávia e pergunta se deveria continuar caminhando, sem demonstrar qualquer dor em seu rosto. Flávia, irritada, pensa que, por ser pobre, era esperado que suas ações fossem grosseiras, mas aquilo era frustrante demais. Então, a madame pede para que Éponine saia da sala por um instante. A empregada se curva e pede desculpas, explicando que César havia ordenado que nunca deixasse Adele sozinha, mas Flávia insiste que já discutiu isso com o duque anteriormente e garante que ela não seria punida por isso. Em nome de Luron, pede que a empregada deixe a sala. Apesar da hesitação, Éponine concorda e sai. Sozinhas, Flávia começa a se referir à protagonista como uma engraxate, mandando-a sair daquela mansão. Ainda com a expressão séria, Adele responde que essa não era a vontade de quem a levou até ali. A madame insiste que agora era a vontade dela. Comparada aos outros Bonapartes, talvez a família Delaval não fosse a melhor opção, mas ainda era melhor do que uma pessoa desprezível e sem elegância como ela. Por isso, sugere que Adele aceite seu lugar e vá embora.
A segurança de Adele estava garantida por Luron, e ela também receberia uma boa quantia por isso. Mesmo assim, a expressão da protagonista não muda. Ela pergunta se Flávia está dizendo tudo aquilo porque deseja que seu irmão se case com Lucrécia, o que pega a mulher de surpresa. Adele afirma que Flávia deve achar que ela foi até ali para obedecer às ordens de seu irmão, mas esse não era o caso. Por isso, ela se desculpa com a madame, mas avisa que informará ao irmão sobre tudo o que acabará de ouvir. Isso faz Flávia gritar que essa era a vontade dos pais do Duque, assim como dos pais de Adele. Consequentemente, a promessa entre Delaval e Bonaparte era muito mais antiga do que ela imaginava. Adele pergunta se, por causa dessa promessa, César estaria considerando o casamento. Muitas mulheres o desejavam, mas ele continuava com atitudes infantis, sem se comprometer com nenhuma. Para Flávia, era inaceitável que essa nobre família não tivesse continuidade. Mesmo entendendo que Adele estava envolvida numa grande disputa, a protagonista apenas se curva em agradecimento, dizendo que, infelizmente, não podia seguir as ordens da madame, tudo isso com uma expressão indiferente. Essa postura determinada e teimosa surpreende novamente a mulher, fazendo-a gritar que Adele era ousada demais, pois claramente só queria mais dinheiro. Mas a protagonista nega, respondendo que só gostava da comida dali, e diz isso enquanto recorda de cada um dos pratos, sobremesas e todo tipo de coisa que pôde saborear naquela casa. Isso deixou a madame ainda mais confusa com o que acabará de ouvir. Então Adele explica que dinheiro ou um futuro eram luxos exagerados para ela, para quem lutava diariamente, uma promessa de futuro era nada além de uma utopia que valia menos do que comida. Para pessoas de classe baixa como ela, não havia sonho mais realista do que um prato cheio. Flávia grita que a única razão de Adele ter ficado ali foi a fome, o que certamente era obra de uma serpente, uma afirmação com a qual a protagonista concorda sem hesitar. Afinal, viverá toda a vida daquele jeito, sem conseguir dormir de tanta fome e sobrevivendo por um mês inteiro com apenas um pedaço de pão duro. Vivendo sem saber o que o amanhã traria, preocupada com a próxima refeição que talvez nem tivesse. Por isso, Adele não tinha mais o que pensar. Ela apenas se desculpa novamente com a madame, curvando-se. Mas, independentemente da ordem que recebesse, não pretendia deixar a família Bonaparte. Mais tarde naquela noite, Flávia se vê caminhando pelos corredores iluminados pela luz da noite, com a mesma expressão tensa, pensando que tudo aquilo era um grande desastre. Era desconfortável, mas Adele ainda tinha um charme interessante. Mesmo usando aqueles sapatos ridículos, havia algo nela. Era claramente absurdo, mas Flávia não conseguia evitar imaginar Adele e César juntos. Estava tão confusa que sua mão foi à testa, percebendo que precisava encontrar outra solução o quanto antes. Assim, passou-se uma semana desde a lição de Madame Flávia, um período que voou tão rápido que a protagonista mal percebeu os dias passando. Mas, durante esse tempo, ela aprendeu algumas coisas: tom de voz, etiqueta, dicas sociais, como falar com superiores, como recusar o convite de um cavalheiro. Acima de tudo, durante os passeios pelo belo jardim, aprendeu a caminhar adequadamente, mesmo que seus pés ainda doessem por causa do uso constante dos saltos durante as aulas. Quando Adele sentia dor nos pés e parava de caminhar no jardim, Epone perguntava se ela estava bem, e a protagonista dizia que sim, embora a criada soubesse que era mentira. Ela não podia fazer muito por sua senhora naquele momento, mas mencionava que, de fato, Flávia sabia desde o início que os passos de Adele eram sempre perfeitos. A rapidez com que ela aprendia e melhorava era surpreendente, e até a própria madame percebia isso. A protagonista absorvia informações com facilidade, como uma esponja, mesmo quando Flávia explicava as coisas apenas uma vez. Embora o treinamento constante fosse essencial, Epone acreditava que ninguém jamais consideraria Adele como alguém da classe baixa depois de vê-la. Ao ouvir essas palavras, Adele vira o rosto lentamente e diz que entende, mas não comenta mais nada. Foi então que, durante a caminhada, algo chamou sua atenção à distância, um grupo de damas conversando. A protagonista pergunta quem eram elas, pois achava que era a primeira vez que as via. Epone explica que eram parte da delegação de Orsina. Adele olha para a criada enquanto ela conta que aquelas mulheres estavam na mansão havia algum tempo, mas a protagonista não sabia disso por estar ocupada com o treinamento. Alguns dias atrás, o segundo príncipe de Orsina havia ascendido ao trono, com o apoio e a ajuda de Lord César. Isso exigiu muito esforço, pois ele era um príncipe sem uma base estável, mas no fim conseguiu alcançar seu objetivo. Assim, o imperador de Orsina enviou um presente em agradecimento pela ajuda recebida, e por isso a mansão andava mais barulhenta ultimamente, cheia de visitas femininas. Adele nota que, ao influenciar o trono da nação vizinha, a posição de seu irmão se tornaria ainda maior.
De repente, as três damas que conversavam à distância percebem e gritam o nome de César ao vê-lo ali por perto, correndo em sua direção. O duque sorri e as cumprimenta, comentando que era uma bela manhã, enquanto Epone e Adélia apenas observam a cena. O favoritismo do destino e da deusa, o filho pródigo dos Bonaparte, essas eram as marcas de César, abençoado pela deusa do mar. Mas ele não merecia essas bênçãos. Do ponto de vista de Adélia, não parecia que o duque as valorizasse tanto assim. Na verdade, César sempre lhe pareceu vazio por dentro, embora isso talvez não fizesse muito sentido. Epone menciona que elas deveriam sair dali antes que alguém percebesse sua presença, e a protagonista concorda, enquanto as duas se afastam da conversa. Mesmo assim, o duque nota a presença delas e as observa sumindo à distância. Uma das damas percebe que César estava olhando para outro lado e pergunta o que houve. Ele responde que achou ter visto uma sereia, o que também chama a atenção da moça, que olha na direção para onde o duque estava olhando. No entanto, ele cobre os olhos da dama com a mão, sorrindo, e diz que, apesar disso, ainda viu uma sereia bem ali. Quando se inclina, a jovem diz que ele está sendo muito travesso, corando com a provocação de César. O duque se inclina para sussurrar em seu ouvido, perguntando se ela viria novamente à noite, pois ele estaria esperando por ela. Corando ainda mais, a moça diz que viria, se o duque prometesse levá-la a sério. Ela prometeu que o visitaria à noite, mas o duque permanece em silêncio, pensando que aquela jovem estava tendo ideias tolas. Era hora de trazê-la de volta à realidade antes de mandá-la embora. Afinal, ela estava confundindo sentimentos onde deveria haver apenas encontros casuais. Isso leva a tocar nos cabelos dourados dela, refletindo que ela fora mais empolgante antes, mas agora, ao lembrar do tom verde-musgo dos cabelos de Adélia, aquele encanto parecia ter se dissipado para seus olhos. Ainda sorrindo, ele diz que a dama era realmente muito fofa, mas que estava se tornando presunçosa, rompendo de súbito o sorriso da jovem. Em seguida, ele se vira para o outro lado, deixando a garota frustrada e em silêncio ao seu lado. Com lágrimas nos olhos, ela diz após um momento que irá embora, e o duque lhe deseja uma boa viagem, ainda sorrindo. Ele se afasta das damas, ignorando as lágrimas daquela que ficou para trás, considerando aquilo tudo um incômodo. As outras tentam consolar a amiga, enquanto César acende um charuto durante a caminhada, pensando que Adélia já devia ter passado por ali. Tenta seguir o mesmo caminho que ela fizera antes. Subitamente, ouve alguém gritando para soltá-la, o que atrai sua atenção. Ele se depara com uma cena no jardim. Um homem de aparência irritada segurava o braço de Adélia com força, enquanto ela resistia para não cair na fonte. Alguns minutos antes de o duque presenciar a cena, a protagonista e sua criada tinham deixado o ambiente anterior e caminhado até próximo da fonte. Os pés de Adélia ainda estavam vermelhos de tantas feridas, e a dor era tanta que ela acabou caindo no chão, fazendo sua sombrinha voar para longe, o que preocupou Epone. A criada correu até ela, pedindo desculpas e solicitando permissão para verificar seus pés imediatamente. Ao retirar os sapatos da jovem, Epone viu que estavam repletos de feridas, bolhas e sangue, o que a deixou alarmada. Disse que não daria mais certo insistir naquele ritmo e que Adélia não deveria forçar-se tanto. Mesmo assim, a protagonista pergunta se não havia nenhum anestésico, afirmando que aguentaria mais um pouco. Vendo-a levantar-se, Epone apenas a observa, claramente preocupada. Após um momento de silêncio, diz que deveriam encerrar a lição do dia e oferece-se para buscar uma cadeira de rodas, pedindo para que Adélia apenas descansasse os pés enquanto ela se ausentava. Adélia, então, senta-se e coloca os pés na água da fonte. O contato com a água fria aliviava a dor, e embora ainda fosse difícil, não se comparava aos seus dias em que mora. Enquanto observava seu reflexo na água, sua atenção é subitamente desviada por uma risada alta vinda de trás. Três jovens passavam conversando sobre o coração de uma sereia, o que chama a atenção de Adélia, pois reconhece que eram nobres. Ela se preocupa com a aproximação deles e percebe que precisa se esconder rapidamente. Enquanto se levanta, ouve os jovens comentarem sobre não terem visto Lucrécia, que supunham aparecer como parceira do duque. Outro deles responde que o duque de Deaval estava confinado em seus aposentos, mas esperavam que ele aparecesse em breve. Os três se aproximam da fonte, e Adélia se esconde. Passado um tempo, imaginando que já tinham ido embora, ela tenta espiar, mas é surpreendida por um dos rapazes, que aparece de repente atrás dela e sorri de forma maliciosa ao vê-la. Ele agarra o pulso de Adélia e grita que encontrou uma mulher escondida na fonte, puxando-a com força. Com o puxão, a protagonista cai na fonte, molhando-se completamente. Outro rapaz se aproxima e repreende o tal Henry por ter ido longe demais, mas Henry se defende dizendo que não a empurrou, que ela caiu sozinha.
Adele tenta se levantar com as roupas encharcadas e encara os homens, o que os faz finalmente perceber que tipo de mulher haviam encontrado, despertando sorrisos maldosos em seus rostos. Henry comenta que, ao invés de uma mulher, encontrou uma sereia, e se aproxima para perguntar quem ela era, já que não parecia ser dama nem nobre, pois, embora estivesse descalça, seu vestido era bom demais para uma criada. Quando Adele não responde, Henry a ameaça, dizendo que o silêncio resultaria em punição. Ele se aproxima novamente para puxá-la pelo braço, acusando-a de estar fazendo aquilo de propósito para ser punida. Um dos outros rapazes tenta impedi-lo, lembrando que estavam em território Bonaparte, mas Henry grita que não iria se conter por causa disso. Adele, com firmeza, avisa que se ele puxar com mais força, vai arrancar seu braço, e o encara, dizendo que ele estava machucando seu pulso. A agressividade surpreende os homens, pois ela falava como uma nobre. Ela então o ameaça, dizendo que se não a soltasse, se arrependeria. Eles começam a rir, zombando de sua fala e questionando quem ela achava que era. Comentam sobre suas mãos ásperas, dizendo que provavelmente era de classe baixa e sugerindo que talvez vendesse seu corpo nas ruas, tendo entrado escondida na mansão. Agora, segundo eles, ela teria muitos clientes para satisfazer. O ambiente fica ainda mais tenso. Adele grita para que a soltem, mas Henry continua a puxá-la e a xingá-la, dizendo que nem deveria ser tratada como humana por um bastardo como César. Eles dizem que ela não deveria esperar nada diferente ao se infiltrar naquela mansão e começam a ordenar que ela vá para a cama com eles, puxando-a com força. De repente, o Duque César aparece ao fundo da cena, batendo o pé no chão para chamar a atenção dos homens. Todos se viram para ele, que, mesmo diante da situação, mantém um semblante calmo. Ao reconhecê-lo, os jovens o chamam pelo nome. César sorri com sarcasmo, dizendo que deveriam tê-lo chamado de bastardo como haviam feito antes. Ele encara Henry Pet, que começa a suar frio ao ser reconhecido, e se aproxima comentando que o velho Duque Pet certamente ficará feliz em saber do que estava acontecendo, já que foi à mansão Bonaparte apenas para pedir dinheiro emprestado. Com um sorriso falso, César encara Pet de forma ameaçadora e menciona que Madame Pet o acompanhou para se sentir mais à vontade pedindo ajuda, algo que deixa Henry completamente sem reação. Tomado pela raiva pela insinuação de que sua mãe teria flertado com César, Henry tenta avançar contra ele, mas os outros homens o contêm, pedindo que o Duque se acalme, pois suas palavras estavam passando dos limites. No entanto, César coloca a mão no ombro de um deles e diz que quem passou dos limites foram eles, ao tratar sua irmã mais nova como se fosse alguém que vendesse o próprio corpo. Então, ele solta Henry e entra na fonte para cobrir o corpo molhado da protagonista com seu casaco, perguntando o que havia acontecido para que as coisas terminassem daquela maneira. A jovem fica um pouco surpresa, desviando o olhar em direção aos nobres, notando que todos pareciam tensos, suando frio e nervosos. Após um longo silêncio, a protagonista pergunta como seu irmão havia chegado até ali, até que Henry grita que tudo aquilo era uma grande mentira, pois todo o território sabia que ele não tinha irmã. O Duque se vira e concorda que, até então, ela realmente não estava presente, mas agora a havia trazido para casa. Afinal, seus pais ainda estavam em boa saúde, e ele não precisava explicar algo assim aos nobres, o que os deixa ainda mais nervosos. Henry, exasperado, insiste que não era totalmente culpa deles, afinal era impossível saber que Adele era uma dama nobre andando daquela forma, com os pés descalços e cheios de feridas. O Duque e a protagonista olham para as bolhas na pele dela, ainda sob a água, até que Adela se desculpa, explicando que estava praticando para não envergonhar o nome Bonaparte, mas acabou ferindo os pés nesse processo. Ela confessa que estava com dificuldade para andar e por isso pediu algum remédio, sem imaginar que algo assim poderia acontecer. Apesar da tensão entre os nobres, o Duque ergue a protagonista em seus braços, lembrando-a de que já havia avisado para não se esforçar demais, pois não havia motivo algum para tentar ganhar reputação dessa forma, sua saúde era muito mais importante do que qualquer prestígio. Ainda assim, Adele responde que, se tornasse objeto de ridículo no círculo social, a reputação dos Bonaparte estaria arruinada. Para sua surpresa, o Duque inclina-se e beija-lhe a testa, dizendo que não havia razão para se preocupar, afinal eram uma família. A palavra família era algo que Adele nunca havia ouvido em toda a sua vida, nem mesmo em tom de piada. Ela se pergunta se os nobres costumavam agir dessa forma entre si e como deveria reagir a esse tipo de tratamento afetuoso. Após um momento de hesitação, a protagonista toca o rosto do Duque e agradece ao irmão, e ele sorri em resposta à gratidão dela, ainda a segurando nos braços. Enquanto isso, os nobres cochicham entre si, reconhecendo que ela realmente era sua irmã, o que não deveria ser surpresa já que os dois se pareciam bastante. Por fim, César olha para os homens e pergunta se eles realmente queriam se divertir com uma dama, ameaçando-os diretamente de maneira que os faz recuar, rindo com a desculpa de que era apenas uma grande brincadeira.
Outros tentam se justificar dizendo que só estavam tentando impedir as provocações de Henry. Quando argumentam que não sabiam que Adele era sua irmã, César pergunta se, nesse caso, seria correto agir da forma como agiram. Tensos, eles recuam ainda mais, pedindo desculpas e insistindo que tudo não passará de um engano. O Duque, então, responde que também deveria desculpar-se, já que planejava persegui-los sem se importar com a família a que pertenciam. Logo após, César segue caminhando, carregando a protagonista nos braços com os pés feridos. Os dois permanecem em completo silêncio, embora a mão enluvada de Adele segure com firmeza o casaco para se cobrir. Esse detalhe chama a atenção do Duque, que pergunta se ela estava se sentindo desconfortável, pedindo paciência, pois já estavam quase chegando à mansão. Mas nenhum dos dois percebe que várias damas observavam a cena de longe, escondidas atrás de algumas árvores. Não demora para que os dois cheguem e entrem novamente na residência. Nesse momento, o Duque olha para Adele e pergunta se realmente deveria fazer algo assim, ao que ela lentamente se desculpa, tentando se afastar enquanto se preparava para sair de seus braços. No entanto, ao apoiar os pés no chão, a dor é tão intensa que a faz gemer, caindo no solo novamente sob o olhar do Duque. Com um suspiro, ele comenta que ela parecia estar fazendo muitas coisas erradas e pergunta onde estava Epone. A protagonista responde que, como não conseguia andar, a criada havia saído para buscar uma cadeira de rodas. Contudo, essa não era a resposta que o Duque queria ouvir, pois ele não tinha intenção de gastar dinheiro com uma inútil que não conseguia sequer ficar de pé. A jovem pede desculpas novamente, dizendo que não esperava encontrá-lo naquelas condições, até que é surpreendida pela dor aguda causada pelo próprio Duque ao pisar em seu pé, perguntando-se, por acaso, Adele tinha algum tipo de fetiche por ser pisada pelos outros, se era um hábito que adquirira nas ruas, desde que fossem homens olhando para ela naquele estado patético. Ele questiona por que, do contrário, ela tentaria fazer algo assim sem que ninguém tivesse conhecimento, ainda mais em território Bonaparte. Adele, com os punhos trêmulos, pergunta se ele estava insinuando que ela havia provocado tudo aquilo por conta própria, ao que o Duque devolve a pergunta, querendo saber se ela mesma sabia disso. Diante da negativa dela, ele ri, pegando completamente a protagonista de surpresa, até comentar que Flávia vinha agindo de forma maliciosa. Mantendo o pé sobre o dela, o Duque pergunta se ela não sabia fazer nada direito, nem lutar e derrubar os agressores, nem bajular para conseguir favores, afinal, sempre existem maneiras de lidar com esse tipo de situação. Sob aquele olhar frio, ele afirma que Adele sabia bem colocar o orgulho de lado e implorar, mas questiona por que deveria gastar dinheiro com alguém que não fazia nada corretamente. A protagonista cobre a boca para conter os gemidos de dor e não responde, até que, em desespero, admite repetidas vezes que a culpa era dela. Só então César se afasta, satisfeito ao perceber que pelo menos Adele estava ciente disso. Retirando o pé de cima do dela, ele ordena que tratasse os ferimentos antes que começassem a apodrecer. Nesse instante, a criada aparece correndo, chamando pelo Duque. Mas antes que ela pudesse falar, César declara que só a ouviria quando tivesse algo melhor a dizer, anunciando que as aulas seriam canceladas por 3 dias. Em seguida, deixa o salão, abandonando todos para trás, enquanto a criada cuidava de Adele caída no chão. O Duque retorna ao seu escritório, senta-se à mesa e, tragando seu charuto, analisa o perfil de Henry, o segundo filho, incapaz de dar continuidade à linhagem, um lixo que não conseguia ser independente. Pergunta-se se era isso que estava acontecendo no Jardim dos Bonaparte e sorri consigo mesmo, já que nunca compreendia sobre o que eles falavam. Levantando-se da cadeira, pensa que deveria se recompor, afinal, o plano havia dado errado. Adelaide havia sido exposta, o que tornava impossível ter outra mulher como esposa. A partir de agora, não importava o que acontecesse, teria de assegurar a permanência de Adele como uma Bonaparte. Para o Duque, isso era, sem dúvida, excitante, sobretudo quando pensava em seu cabelo verde que brilhava como plantas aquáticas, em sua pele pálida como o sol, em seu busto exageradamente grande. Ainda assim, sabia que os bastardos nobres lembrariam do que ocorrerá. No entanto, o próprio César se via confuso, pois havia sentido uma estranha excitação no instante em que segurou Adele em seus braços. Com um sorriso, percebe que, se esse sentimento fosse real, então estava tudo acabado para ele desde o momento em que conheceu Isa Dea Valley. No meio de seus pensamentos, ouve uma batida na porta e ordena que entrem. Madame Flávia surge, cumprimentando-o lentamente. Os dois se encaram em silêncio à distância, sob a luz do pôr do sol, até que César se vira da sacada para a senhora, finalmente começando a falar. Ele declara que não se importa em educar os pobres, mas não desejava gastar muito com isso. Flávia permanece em silêncio antes de se desculpar, nervosa com o tom da conversa.
Contudo, o duque endurece a voz, ordenando que ela jamais o incomodasse novamente, pressionando-a ao afirmar que, por ser uma mulher sábia, esperava que entendesse o que ele queria dizer. Ela então deixa o cômodo com uma expressão tomada de raiva. Em seus pensamentos, amaldiçoa a protagonista, convencida de que Engrachate devia ter usado algum truque desagradável para sobrecarregar os próprios pés de propósito. Agora, todo o esforço que Flávia havia dedicado para aprender sobre os Bonaparte parecia em vão. Enquanto isso, um grupo de damas comentava sobre os rumores de que Lord César tinha uma amante. Apesar de a mulher em questão estar descalça e, teoricamente, ele não gostar de mulheres sem classe, discutiam a possibilidade de que talvez o gosto do duque tivesse mudado. Ainda assim, não parecia um relacionamento comum, já que César estava sendo excessivamente atencioso, o que era uma grande novidade, afinal o Lorde jamais permitia que mulheres entrassem em sua residência. As damas discutiam animadamente sob o pôr do sol, até que uma ruiva se levanta abruptamente, questionando quem era aquela mulher, antes de alegar que não estava se sentindo bem e que iria para casa. Ela se despede das demais, que a veem partir desconfiadas, já que parecia estar perfeitamente normal. Genevieve corre, segurando o vestido, refletindo que aquilo era um grande problema, mas que precisava informar Lucrécia imediatamente. Assim, apressa-se em escrever uma carta à luz de velas, relatando o outono em Fornety dizendo que já deveria estar quase concluindo seu período de autorreflexão. Contudo, para sua surpresa, não consegue dar a Lucrécia boas notícias, pois uma nuvem negra pairava sobre seu futuro. De acordo com o que ouvirá das damas reunidas na casa Bonaparte para ver o coração da sereia, até hoje, César havia sido visto entrando na mansão com uma mulher em seus braços. A ruiva questiona quantas vezes mais ele precisaria partir seu coração antes de se satisfazer e que tipo de mulher indecente ousaria tentar seduzir César. Ainda assim, desejava encontrar Lucrécia o quanto antes para consolá-la em sua tristeza. Com isso, ordena que a carta seja entregue imediatamente ao Vale Dea, finalizando com sua assinatura. Ao receber a mensagem, a jovem de cabelos negros a joga na lareira com um suspiro cansado, refletindo sobre o que o duque pretendia ao testar novamente seus limites daquela forma, fitando o fogo com tristeza. Assim, espalham-se os rumores de que César escondia uma mulher dentro da mansão, e todas as damas comentavam a respeito. 3 dias antes, quando o coração da sereia foi trazido, algumas pessoas haviam testemunhado o cuidado com que ele carregava aquela suposta mulher. O episódio em que Henri Pet se meteu em confusão por mexer com a mulher do duque também se espalhou rapidamente, ainda mais quando os Bonaparte tomaram de volta todo o dinheiro que haviam emprestado à família Pet. Contudo, todos se perguntavam quem era a garota que recebia tamanho tratamento de César, a mulher capaz de fazê-lo se apaixonar. Enquanto isso, as lições com Flávia prosseguiam, mas ela já não suportava ver o nome de sua família sendo manchado, desejando livrar-se da Engrachate o quanto antes. Tomada pela frustração, a madame decide abrir as portas do quarto onde a protagonista estava, chamando seu nome em voz alta. A Adele se vira para saudá-la, surpreendendo Flávia, pois em apenas 3 dias havia se tornado exuberantemente bela. Suas faces, antes tão magras, estavam agora mais cheias, e todas as cicatrizes que marcavam seu corpo pareciam ter desaparecido. Ela se assemelhava demais à lenda. Os marinheiros eram atraídos por aquilo, mas a máscara de Madame se rompe quando percebe que estava distraída e, irritada, grita que já havia ouvido falar sobre o que acontecerá, sobre como Adele apareceu diante dos nobres com o corpo molhado e os pés descalços. Ela passa a dar-lhe uma dura lição, dizendo que deveria ter ficado dentro da mansão, mas, em vez disso, vagueou como um cachorro perdido e, por isso, situações como aquela aconteceram. Berra que ela deveria ter treinado sua postura, não caminhado a ponto de ferir os pés de maneira tão ridícula. A protagonista abaixa a cabeça e pede desculpas, mas a madame exige que fosse mais sincera. Nesse momento, a criada se aproxima, desculpando-se por interromper a conversa, mas dizendo que precisava mencionar algo. Depois de uma breve hesitação, a madame lhe concede a palavra e Epone agradece antes de dizer que, embora não tivesse o mesmo conhecimento de etiqueta que Flávia, acreditava que a postura atual da protagonista era ideal para ser considerada uma figura bela, e que isso tudo deveria ser resultado dos excelentes métodos de ensino da própria madame. Por isso, sugere que avancem para a próxima lição. Flávia cerra os dentes, pensando que Adele era hábil demais por ter conquistado o favor de Aon com seu charme, mas o pior era saber que o duque estava observando-as. Sem opções, a madame concorda com a sugestão de Aon, mas sabia que as aulas não haviam acabado e, portanto, precisava encontrar um modo de expulsar Adele o quanto antes, ainda que suas mãos tremessem de raiva. O tempo passa até o pôr do sol, quando, caminhando pelos corredores da casa, madame percebe que Adele estava tão concentrada que isso a irritava profundamente. No fim, a jovem memorizava tudo com facilidade e tinha uma grande percepção, muito diferente das damas que recorriam a birras sempre que cometiam erros.
Frustrada, Flávia pensa que, se Adele tivesse mostrado ao menos um pouco de preguiça, poderia ter usado isso como desculpa. Foi nesse momento, em meio a seus pensamentos, que é interrompida pela voz de uma jovem de cabelos negros chamando seu nome. Ao virar-se, Madame reconhece Lucrécia de Avari, que a cumprimenta com elegância, como era esperado de uma dama idolatrada por todos. Lucrécia sorri graciosamente, comentando que Flávia parecia estar com boa saúde, ao que a Madame pergunta a razão de sua presença na mansão Bonaparte. A jovem responde que ouvirá dizer que todos na sociedade estavam visitando e decidiu fazer o mesmo, já que pareciam estar muito ocupados, como se estivessem organizando um grande banquete para a Nina. A Madame confirma, explicando que o Duque tinha uma ligação profunda com Orina e que até ajudaram o novo imperador a ascender ao trono. Então, Lucrécia toca o próprio rosto e pergunta como César estava, já que não o via há algum tempo devido à ordem de autorreflexão, mas que agora não deveria haver mais nenhum impedimento. Isso faz a Madame perceber que ela havia ouvido os rumores e estava preocupada, já que tudo seria revelado de qualquer forma. Flávia acredita que seria melhor mencionar que aquela garota era, na verdade, apenas a irmã mais nova do Duque. A Madame começa a dizer que a jovem era irmã dele, mas hesita quando algo chama sua atenção, fazendo-a silenciar e encarar Lucrécia, que fica confusa com o súbito silêncio e pergunta se havia tocado em um assunto sensível demais. Refletindo melhor, Flávia percebe que a tarefa de expulsar e perseguir a protagonista não precisava necessariamente ser dela. Sorrindo sombriamente ao chegar a essa conclusão, encara Lucrécia, lembrando-se do aviso que receberá de César e sem saber o que poderia acontecer se repetisse o erro. Porém, pensa no que poderia ocorrer se fosse a própria Lucrécia a intervir. Afinal, mesmo sendo uma jovem elegante e impecável, se fosse tão ingênua quanto aparentava, jamais teria conseguido monopolizar a posição de noiva de César. Assim, Flávia pede que Lucrécia ouça com atenção o que estava prestes a dizer, revelando que a mulher dos rumores era uma parente direta dos Bonaparte. Lucrécia arregala os olhos, acreditando que Carina e Rovan tinham outra filha, aliviada por finalmente entender o mal-entendido. Mas a Madame a corrige, explicando que não havia equívoco, Adele realmente era uma Bonaparte, a irmã mais nova de César, porém, essa era apenas a versão oficial. Na realidade, poderia ser qualquer moradora de rua aleatória, e, por isso, deveriam confirmar a verdade com Rovan e Carina. A Madame pensa que, se Lucrécia fosse tão inteligente quanto parecia, compreenderia o significado oculto de suas palavras. Após refletir um pouco, Lucrécia agradece por compartilhar tais informações, esboçando um sorriso sombrio, pois sempre apreciava ter um guia sóbrio para onde direcionar seus próximos passos. No dia seguinte, durante a refeição, Epone sugere que a protagonista faça uma caminhada, pois era uma atividade nobre que o Duque certamente não proibiria. Além disso, os convidados planejavam passear pelo jardim de LWN, então seria melhor seguirem até o Jardim das Águas. Depois desse dia, Adele percebe que sua criada começou a organizar cuidadosamente a agenda dos convidados, sempre ajustando os horários com minúcia. Ela então comenta que, no Jardim das Águas havia uma grande fonte instalada, belíssima, que certamente surpreenderia todos que a vissem. Adele acreditava que Epone estava sendo mais gentil com ela, mas no fundo sabia que era apenas por simpatia, ainda assim agradece à criada enquanto toma seu chá. Mais tarde, durante a caminhada pelo belo jardim, a protagonista percebe que Epone estava absolutamente certa, o lugar era magnífico. Graças ao ar úmido, seu coração se acalmava, e Adele só conseguia admirar a paisagem ao redor. No entanto, um som chama sua atenção, denunciando a presença de alguém. Ao se virar, a jovem se depara com uma bela moça de cabelos escuros acompanhada de sua criada, era ninguém menos que Lucrécia, que a cumprimenta com um sorriso. Adele se surpreende, sobretudo após o alerta sussurrado por Epone, afinal, não esperava encontrar-se com ela tão cedo. Nervosa, seus dedos brincam com o tecido do vestido, mas mesmo sem estar preparada, força-se a retribuir o cumprimento. Lucrécia observa com intensidade antes de sorrir novamente, comentando que nunca a tinha visto nos bailes. Adele responde que ainda não havia entrado oficialmente na sociedade. Logo em seguida, a jovem se apresenta como Lucrécia, da família de Avari, e pergunta de qual família a protagonista fazia parte. Após respirar fundo por um instante, Adele se apresenta como Adelaide Bonaparte. A reação de Lucrécia é de fingida surpresa, como se aquilo fosse apenas uma piada que circulava nos salões da alta sociedade. Constrangida, Adele explica que seu isolamento havia terminado há pouco tempo, mas insiste que sim, era exatamente o que ouvirá recentemente. Ela pertencia à família Bonaparte, tendo sido criada separada de seu irmão César por diversas circunstâncias. Nesse momento, o tom de voz da dama se torna mais sombrio e ela pergunta se Adele vivia na mesma casa que o Duque, dentro do palácio.
A protagonista confirma, mas é interrompida por um sorriso carregado de segundas intenções. Lucrécia afirma que, desde que se tornará uma Bonaparte, vinha pensando em deixar Forte e explorar S.N.A. Adele, confusa, não entende o que ela queria dizer com aquilo, mas responde que desejava apenas permanecer perto de sua família, sem ceder à pressão. As duas então se encaram profundamente, criando uma atmosfera pesada e densa entre elas. Adele se dá conta de que pessoas belas eram incrivelmente difíceis de decifrar, talvez porque fossem damas de verdade ou talvez porque ela mesma estivesse tensa demais. Nesse instante, ouve Lucrécia murmurar algo enigmático, mais um obstáculo. Surpresa pelo tom ameaçador, ergue novamente o olhar e encontra Lucrécia sorrindo de forma angelical, como se nada tivesse acontecido. A jovem diz que foi maravilhoso conhecê-la, desejando que os céus e os anjos a protegessem de assassinos. Adele sente um arrepio percorrer-lhe a espinha, como um balde de água fria, tendo a impressão de que Lucrécia sabia muito mais do que deixava transparecer. Ao vê-la se despedir e se afastar como se nada tivesse ocorrido, a protagonista só consegue observá-la em silêncio. Epone, por sua vez, comenta que deveriam informar o Duque sobre a conversa, já que aquele encontro e, sobretudo, a estranha saudação deixaram uma má impressão. Adele reflete, inquieta, lembrando-se do ditado de que as pedras submersas são mais assustadoras do que as ondas à vista. Ao anoitecer, já em sua carruagem a caminho de casa, Lucrécia cobre o rosto com as mãos, em prantos, para desespero de sua criada, Azel. Com lágrimas nos olhos, murmura que parecia que o Lord César estava apaixonado novamente por uma serva, o que deixa a criada em choque, afinal, a mulher que viram era apresentada como a irmã mais nova do Duque. Lucrécia, no entanto, nega veementemente, os modos de Adele não eram os de uma verdadeira dama, e chamá-la de irmã apenas a fazia lamentar ainda mais o fato de ter se apaixonado por César. Sua voz treme ao declarar que, se aquela mulher não o havia seduzido, então ele certamente planejava casar-se com ela. Entre soluços, Azel insiste que, se isso fosse verdade, Lucrécia não deveria chorar, mas agir antes que Adele roubasse o Duque. Caso contrário, seria a própria Lucrécia quem acabaria sendo descartada. A criada sugere que deveriam se livrar da garota, mas Lucrécia nega com veemência, mantendo sua fachada de jovem gentil, dizendo que não queria ferir ninguém e agora estava assustada com o futuro. Preocupada, Azel eleva a voz, garantindo que não havia necessidade de temer, pois ela ajudaria sua senhora tão frágil e doce. Surpresa, Lucrécia sorri, inclinando-se, segura a mão da criada, perguntando se ela realmente faria isso por ela. Azel confirma, assegurando com um sorriso suave que ajudaria a qualquer custo. A jovem dama então abraça sua criada, chorando, agradecida por tê-la ao seu lado e prometendo nunca esquecer sua lealdade. Mas, por trás das lágrimas, esconde-se um sorriso sombrio, a expressão de quem manipula e prende ainda mais a lealdade da pobre criada em sua rede. Com o passar do tempo, a mansão onde a protagonista estava começou a se encher de servos ocupados, tornando tudo barulhento em preparação para o grande banquete. Caminhando pelos corredores, ela se dirigiu até uma porta e bateu levemente, embora lembrasse que haviam lhe dito para nunca bater à porta do escritório de César. Um instante depois, ainda assim, ela decidiu abrir a porta, e o assistente do Duque informou que um novo convidado havia chegado. Olhando de lado, César sorriu para Adele e perguntou como estavam seus pés, sem parar de escrever em alguns papéis. Ela respondeu que estava quase recuperada e agradeceu pela preocupação, mas ele apontou que ela havia entendido mal, achando que ele realmente estava preocupado com ela. Adele explicou que tinha sido apenas uma forma de cortesia, o que manteve o sorriso nos lábios do Duque, que então perguntou o que ela fazia ali. A jovem permaneceu em silêncio por um momento até, finalmente, pedir permissão para participar do evento que aconteceria naquele dia, surpreendendo tanto César quanto seu assistente. Sil, o secretário, respondeu que seria bastante difícil, e questionou se ela tinha ido até lá apenas por isso. Adele confirmou, dizendo que gostaria de ir ao evento realizado na capital. O Duque então riu satisfeito, achando curioso o lado mais inocente da irmã mais nova, e parecia estar se acostumando com isso. Por fim, talvez cedendo ao olhar insistente do assistente, César a apresentou formalmente como sua irmã mais nova, Adelaide Bonaparte. Ela cumprimentou o homem ao lado, que foi introduzido como Gigi Manfred, braço direito de César e colaborador dos negócios comerciais dos Bonaparte com a Cellon. Gigi, animado, passou a elogiá-la como se fosse uma sereia encantadora. Com um suspiro, César comentou que sua família estava crescendo, ao que Gigi ficou empolgado, dizendo que o Duque era realmente um homem de sorte. Enquanto conversavam, o assistente lembrou ao Duque que deveria prestar bastante atenção em certos documentos. Com o passar do tempo, Adele sentiu como se estivesse suportando aquele ambiente, mas desde que conhecera César era como se,
pouco a pouco, sua mente fosse cortada em finas camadas por uma lâmina delicada. Embora tivesse decidido esquecer o episódio em que ele pisou em seu pé e as palavras que antes lhe atravessaram o coração, a memória ainda a perseguia. Logo depois, César perguntou se a protagonista havia se encontrado com Luia, já que ouvirá dizer que ela tinha recebido um curioso aviso. Adele, hesitante, confirmou acreditar que havia sido de fato uma advertência, e o Duque concordou. Para ele, era provável que fosse isso mesmo, já que Epone estava muito mais habituada a ambientes sociais do que a lidar com sapatos na rua, o que era intrigante. Então César comentou que, apenas para garantir, designaria um de seus homens para acompanhá-la após o banquete. Adele aceitou, e o Duque ordenou que ela saísse, pois precisava continuar com seus afazeres. Ela fez uma reverência e deixou o local, e nesse momento Gigi alertou que, se o tal guarda só chegasse dali a 2 dias, significaria que Adele estaria sem proteção durante o banquete de Bucus, o que o preocupava. César, no entanto, respondeu que não acreditava que algo pudesse acontecer dentro da mansão Bonaparte e mudou o assunto, dizendo que havia preparado algo antigo para a cozinha, o que deixou Gigi ainda mais inquieto, sentindo que algo não estava certo. Mais tarde, conforme esperado, Flávia Lordan compareceu ao banquete. Nos últimos tempos, ela havia sido chamada com frequência pelo Duque César, e muitos convidados especulavam se não estariam tentando reinseri-la novamente no centro da sociedade. Todos julgavam ser mais prudente construir uma relação com ela desde já. Flávia, por sua vez, pensava que sua família havia ficado para trás por algum tempo, mas sorria confiante, acreditando que, enquanto os Bonaparte estivessem ao lado dela, tudo poderia ser favorável. Nesse momento, uma voz se aproximou para saudá-la, era Lucrécia. As duas conversaram cordialmente, com Lucrécia elogiando a decoração e dizendo que o Duque tinha ótimo gosto. Logo em seguida, no entanto, ela perguntou a Flávia se poderiam tratar do assunto sobre a existência que deveria ser retirada da família Bonaparte. Flávia ficou desconcertada, desviou o olhar e respondeu que não tinha mais nada a dizer sobre aquilo, sugerindo que a outra resolvesse sozinha. Ainda assim, Lucrécia insistiu, questionando se não seria melhor tratar diretamente com César. Flávia ficou tensa, aterrorizada, lembrando de como o segredo de Adelaide havia sido revelado. Suando frio, ela disse que só havia feito aquilo como um favor, mas Lucrécia apenas sorriu, dizendo que ela tinha sido esperta. Afinal, mesmo que César tivesse lhe dado confiança, fora a própria Flávia quem entregará um de seus segredos. Por isso, Lucrécia reforçou que não queria confrontá-la, pois ambas enfrentavam o mesmo inimigo, e tudo o que estava pedindo era um pequeno favor, garantindo que seus negócios seriam tratados com extrema cautela e sucesso. Com um sorriso sombrio, deixou claro seu interesse, e Flávia, franzindo o senho e mordendo os lábios, perguntou o que exatamente ela queria. Enquanto isso, o baile seguia animado, com vários casais dançando ao som da música no grande salão. Em outro aposento, Epone comentava que a festa já havia começado, enquanto preparava o penteado da protagonista. Adele perguntou se sua criada não pretendia ir ao baile, mas ela respondeu que não era nobre, portanto, não era obrigada a comparecer. A própria Adele não tinha certeza se deveria ir, mas Epone insistiu dizendo que ela era tão bela que, com certeza, todos os olhares estariam sobre ela assim que aparecesse. A criada alertou que, ao mostrar sua fragilidade diante dos outros, só acabaria fortalecendo aqueles que queriam machucá-la ou explorá-la. Após um breve silêncio, Epone comentou que, às vezes, preparar-se para o baile era mais divertido do que o próprio evento. Explicou ainda que um vestido usado por uma dama da família Bonaparte jamais poderia ser reutilizado, seja por outra pessoa ou pela mesma. Chapéus, sombrinhas, luvas, vestidos, colares, brincos, meias e sapatos, tudo deveria ser sempre novo. Por isso acreditava que Adele sempre passava pela rua Bela Estela, que chamava tanta atenção com suas vitrines. Adele recordou, no entanto, que nunca havia ido a Bela Estela, nem mesmo quando vivia em Quimora. Não que fosse proibida de entrar, mas o lugar sempre parecia tão reluzente e maravilhoso que dava a sensação de ser inalcançável. As lojas pareciam versos de um poema romântico. Adele concordou que era, de fato, um lugar belíssimo, até que ouviram batidas na porta. Epone achou estranho, pois não esperava visitas naquele momento. Aproximou-se, ao abrir, encontrou Flávia, que a cumprimentou com um semblante sombrio. Flávia disse com urgência que precisava falar sobre um assunto importante. O ancião gostaria de receber outro relatório de César e necessitava de registros. A criada respondeu que estava atendendo Adele e que, portanto, deveriam esperar um pouco. Voltando-se à protagonista, Epone explicou que precisaria se ausentar por alguns minutos, e Adele consentiu. Ainda assim, Flávia insistiu que a estavam esperando e que não podiam demorar, de modo que as duas deixaram o quarto juntas, fechando a porta atrás delas.
Antes de sair, Flávia lançou um último olhar para dentro. Sozinha, Adélia ouvia ao fundo o som da música do baile e tentou passar o tempo lendo, mas sua curiosidade sobre a rua Bela Estela a deixava ansiosa demais para se concentrar. De repente, novas batidas na porta ecoaram, surpreendendo-a, pois não esperava o retorno de Epone tão cedo. Um frio nervoso percorreu seu corpo, especialmente porque os toques continuaram, e um pressentimento a fez acreditar que não deveria abrir. Então, uma voz surgiu inesperadamente, sem que houvesse ninguém no quarto além dela, dando-lhe a impressão de que sua mente estava lhe pregando peças. A porta, porém, abriu-se sozinha, revelando uma jovem criada que pediu desculpas pela intrusão, dizendo que se tratava de um assunto urgente e que precisava falar com ela. Adele ficou surpresa, pois não reconhecia aquela menina que parecia ter aparecido do nada. Ainda assim, perguntou o que havia acontecido, e a criada respondeu que César estava chamando por ela. A protagonista, desconfiada, permaneceu sentada no sofá, com a estranha sensação de que algo não estava certo. A aparência daquela criada era jovial demais para uma serva dos Bonaparte, e suas roupas não pareciam condizentes. Porém, se César realmente a chamava, não atender seria preocupante. Com receio, Adele se levantou e a acompanhou. Enquanto caminhavam, a criada corria apressada pelas escadas, alegando que o duque a aguardava na sacada. Adele, inquieta, não queria segui-la, mas César nunca foi do tipo a dar explicações, então continuou. Ao chegarem ao topo, a criada abriu uma porta e, com um pedido de desculpas, empurrou Adele pelas costas. Sem tempo de reagir, ela foi surpreendida pela queda do alto do telhado em direção ao jardim. Enquanto isso, no banquete, os convidados brindavam ao duque, enchendo-o de elogios. Todos comentavam que ele era de fato extraordinário. Não bastava ser o mais jovem a ingressar no parlamento, ele ainda havia ajudado o imperador a ascender ao trono, e considerando que o imperador era primo de César, isso representava uma grande vantagem diplomática. Suas decisões no parlamento também ganhavam mais peso. Além disso, era atraente, vinha de uma boa família, tinha talento para os negócios e habilidade política, não faltava em nenhum aspecto. Muitos se perguntavam quem conseguiria se casar com um homem tão perfeito. Será que acabaria desposando Lucrécia de Evale? Pouco depois, César se desculpou e saiu para a sacada, onde se sentou para fumar um charuto. Sentia-se mais à vontade ali, até que, ao erguer o olhar, percebeu as iniciais CAR gravadas no teto, o que o fez pensar que algo estava acontecendo no telhado. Eram referências a Catarina Bonaparte e Rovan Bonaparte que, em um dia festivo como aquele, decidiram dançar. Ele recordava como a colocaram na cadeira mais bela do salão, ofereceram-lhe um biscoito e, por longas horas, parecia que os dois viviam apenas em seu próprio mundo. Para César, essa lembrança era como um espaço intocável, um fragmento da vida que ninguém mais poderia alcançar, e era estranho que essa memória viesse justamente naquele lugar. De repente, Jude apareceu gritando por César, dizendo que as jovens estavam ansiosas para vê-lo, e questionou o que ele estava fazendo ali. O duque foi pego de surpresa e mal reconheceu vestido daquela forma, chegando a perguntar se ele havia enlouquecido. Irritado, César mandou que ele fosse embora imediatamente, mas Jude explicou que estava refletindo enquanto vagava, mencionando o provérbio bíblico que dizia que o mandamento era uma lâmpada, a lei uma luz e as repreensões da correção o caminho da vida. Ficava claro que Jude havia escolhido aquelas roupas de propósito, até mesmo questionando se o duque era pobre. Em seguida, perguntou-se, após se livrar de Lucrécia, ele não poderia se apaixonar por outra dama, mostrando até mesmo um chale que havia caído sobre si por coincidência, quase como um sinal do destino. César, porém, retrucou, perguntando se ele acreditava mesmo que ele deixaria de se casar apenas por medo de Lucrécia. Foi então que o duque percebeu que o chale trazia bordadas as iniciais de Catarina Bonaparte, sua mãe, cujas coisas agora estavam sendo repassadas a Adele. Isso fez-se perguntar de onde o objeto teria caído e em que circunstâncias Jude o encontrou. Enquanto isso, Adele estava sendo empurrada do telhado pela criada, que pediu desculpas antes de soltá-la. Porém, a protagonista conseguiu segurar-se a tempo e, nesse instante, recordou-se de que a mulher era ninguém menos que Azel, serva de Lucrécia. Adele, tremendo, perguntou se havia sido Lucrécia quem a enviará para matá-la, deixando Azel paralisada sem saber o que responder. Ordenou então que a criada puxasse de volta, caso contrário a culpa recairia sobre sua senhora. Apavorada, Azel gaguejou dizendo que Lucrécia ficaria desapontada, mas Adele gritou chamando-a de tola, lembrando que era óbvio que sua senhora jamais permitiria que ela continuasse viva depois de um ato como aquele. Lucrécia, para pagar qualquer prova, certamente a eliminaria. Chocada com as palavras, Azel hesitou, mas logo, tomada pela fúria, começou a pisar nos dedos de Adele, gritando para que morresse logo.
Incapaz de resistir, a jovem perdeu as forças e despencou do telhado em direção ao jardim. No mesmo instante, César, o mais jovem membro do parlamento, patriarca dos Bonaparte, homem abençoado pelo destino e por Deus, estava deitado no chão de pedra olhando para o céu. Foi então que, pela primeira vez em sua vida, uma garota literalmente caiu dos céus direto em seus braços. Surpreso, ele perguntou se ela estava bem, pois aparentemente não estava ferida, até notar que Adele tremia, suava frio e estava em pânico. Sorrindo, ele comentou que ela não deveria deixá-lo tocá-la daquela forma e pediu que tirasse as mãos de seu peito e se afastasse logo. Ela recuou apressada, e então apontou para o telhado, dizendo que uma criada com o uniforme da família Bonaparte a havia empurrado, afirmando que César a chamara. O duque ergueu os olhos e viu a silhueta da mulher fugindo, franzindo o senho ao perceber que se tratava da empregada de Lucrécia. Pouco depois, Jude surgiu no telhado, gritando que não conseguirá capturar a criminosa por ser rápida demais. Sem poder ouvir nada daquela altura, limitou-se a observar, enquanto César olhava de volta para Adele, notando que ela estava apenas com sua roupa de dormir. Embaraçada, ela se cobriu apressadamente, explicando que seu chale havia voado. O duque apenas riu, dizendo que, com ou sem ele, sua aparência não mudava em nada. Foi então que, com um olhar enigmático, ele perguntou se ela faria qualquer coisa que ele pedisse caso dissesse que era urgente. Adele corou, sem saber o que responder, temendo seus pensamentos. Mas, para sua surpresa, César apenas retirou o próprio casaco e o colocou sobre seus ombros. Surpresa, ela o agradeceu, mas no mesmo instante ele sentiu uma fisgada nas costas, deixando escapar um gemido de dor. Adele percebeu que ele estava ferido, e César suspirou, questionando se ela realmente se importava agora, lembrando-a de quando pisara em seu pé ferido. Ajoelhando-se, perguntou o que ela faria caso ele estivesse machucado, talvez até cuidasse dele em seu quarto? Antes que Adele pudesse responder, Jude apareceu correndo, gritando e perguntando se estavam bem. Mais tarde, o duque retornou a seus aposentos, onde foi examinado pelo médico, que constatou que, felizmente, os ferimentos internos não eram graves, mas recomendou repouso e proibiu exercícios físicos por um tempo. Além disso, deveria parar de fumar durante a recuperação, conselho que César ignorou, rindo enquanto tragava o charuto. O médico acrescentou que, a partir do dia seguinte, ele deveria tomar banhos de vapor e, por isso, alguém precisaria ser enviado para ajudá-lo. César respondeu que aceitava, desde que apenas lhe enviassem os remédios, deixando o médico surpreso, mas concordando. Enquanto isso, Adele refletia que, por César agir constantemente dessa forma, não tivera escolha além de seguir a criada, mesmo achando tudo muito suspeito. Foi então que Epone surgiu aflita, correndo e gritando de preocupação, pois Adele não estava em seu quarto. O duque aproveitou a oportunidade para exigir explicações. Após um silêncio pesado, a criada se curvou, pedindo desculpas e assumindo a culpa. Havia acreditado no chamado do duque porque viera por meio das palavras de Flávia, e não desconfiara. César comentou que não havia razão para duvidar disso. Nesse momento, Gigi entrou, informando que, conforme as ordens, enviará cavaleiros para prender Flávia Lordan e deter qualquer um que tentasse fugir. Perguntado se Gigi também estava envolvido, o assistente confirmou. Tragando o charuto, César disse que enviaria Gigi para junto de Flávia, mas, por ora, queria que trouxessem Lucrécia imediatamente. Pouco tempo depois, ouviram batidas à porta. Para a surpresa de Adele, era Gigi que retornava, mas ela se confundiu, já que antes ele entrará sem bater, e agora, de repente, decidirá seguir o protocolo. Sempre haviam deixado claro que era proibido bater antes de entrar nos aposentos do duque. César, porém, sorriu, dizendo que já estava indo, e caminhou até a porta, fazendo Adele compreender. O som das batidas era um sinal, um aviso de perigo, usado para se prepararem antes de abrir. Então, ele se sentou e pediu à protagonista que o acompanhasse. Envolta ainda mais em seu casaco, Adele se acomodou ao lado dele, quando as portas se abriram para receber Lucrécia, que entrou sorrindo ao duque. César correspondeu ao sorriso e, num gesto calculado, envolveu Adele com o braço, deixando-a em choque, de olhos arregalados.